Chegamos no dia em que, sim, temos histórias positivas no enfrentamento ao coronavírus para contar. Você vai conhecer a médica que é portadora de uma doença grave e que conforta os pacientes da Covid-19, contando a própria história da vida dela. Os direitos de quem trabalha em meio à pandemia e o parto dos novos tempos. Uma criança nasce protegida do vírus pelo líquido amniótico do próprio corpo da mãe. E sem romper a bolsa. O presidente Bolsonaro entrega os exames do coronavírus, que deram negativo, e o ministro da Saúde em rota de colisão com o presidente. Eu sou Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. Com a epidemia da Covid-19 ganhando contornos dramáticos, aqui no Brasil isso é inegável, mais do que nunca a serenidade e otimismo são qualidades indispensáveis para quem está lá no dia a dia da batalha, na linha de frente por salvar vidas. Por isso a gente tem feito sempre, aqui no ClickTube News, tem manifestado o nosso respeito, o nosso agradecimento, o reconhecimento da nossa parte àqueles profissionais de saúde que estão nessa batalha. E por isso a gente tira o chapéu para pessoas como a doutora Adriana Santini. A doutora é oncohematologista e pediatra. Como se não bastasse, a doutora Adriana, desde o início da pandemia, faz parte da missão Covid, um grupo formado por médicos que produz estudos e formula estratégias, entre outras atividades, por combate ao vírus. O trabalho da doutora Adriana ainda ganha mais relevância quando sabemos a história de vida por trás da profissional. É o que a gente vai conhecer a partir de agora, com mais detalhes, nessa entrevista que a gente vai fazer com ela ao vivo. Doutora, boa noite, importantíssimo, uma honra tê-la aqui com a gente. Doutora, já nos ouve? Já, Eu dizia muito boa noite, para a gente é uma honra ter a senhora conosco. A honra é minha. Boa noite. Sobretudo a senhora que, enfim, como os profissionais de saúde, desempenha um papel tão importante nesse momento aí do enfrentamento a uma doença que nos parece é um momento absolutamente episódico, talvez o maior desafio do ponto de vista sanitário da humanidade nos últimos tempos, sem sombra de dúvida. Aqui no Brasil, idem. Eu queria começar perguntando à senhora, que tem um trabalho relevante, o seu dia a dia, de forma resumida, a senhora está eminentemente tratando de pacientes com a Covid-19? É essa a sua atuação específica? Nesse momento, sim, através da missão Covid. A senhora é, como eu dizia na apresentação, oncohematopediatra, é assim que fala? Isso, assim que fala. Traduz para a gente um pouquinho, doutora, por favor, quais são tantas dessas habilitações juntas, como me Eu parece? fiz oncologia e hematologia, então eu trato câncer de criança e doenças hematológicas de crianças, além de ser pediatra. E a senhora se encaixa no combate ao coronavírus, a Covid-19, de que forma exatamente? Foi a minha forma de voltar a ajudar aos pacientes, porque afinal sou médica formada há 20 anos e isso me dá já um grande suporte para atender essas pessoas, saber sintomas, estudar artigos, enfim. Mas principalmente o fato de não poder ter nenhum contato com alguém que possa ter coronavírus, me mesmo assim ajudar de forma online. A senhora vive uma situação pessoal muito particular, agregada a essa situação profissional. Eu quero lhe pedir, dentro do que a senhora julgar adequado, que nos revele qual é essa situação e como é que a senhora tem convivido com essas duas, digamos assim, essas duas necessidades. Tá dando. Alô? É, Oi, é eu estou você. ouvindo. Tem uma música tocando, eu acho. Vai parar já. Bom, então, como eu disse, eu sou médica oncopediatra, especialista em transplante de medula, formada na USP de Ribeirão Preto,
E há 5 anos, 4 anos e meio atrás, quando eu estava grávida, eu fui diagnosticada com câncer de pulmão, estádio 4, que é um tipo de câncer incurável. E na época, me deram 1 ano de vida. Isso há 4 anos 4 anos e meio, e meio. contando meses aqui. Sigo em tratamento. Incurável não quer dizer invivível, não existe essa palavra, mas enfim. Você tem que viver com algo para sempre. Minha filha sobreviveu 2 dias e faleceu, como eu disse. E há 2 anos, mais ou menos, eu tive que parar de atender, de trabalhar no hospital, por questões de metástases cerebrais, enfim. Então, hoje em dia, eu tenho 1/3 do pulmão, porque, enfim, muitas químios, rádios, e o que eu mais amo na vida é ser médica. Tentei várias outras coisas. E agora na Covid, como eu, com câncer de pulmão, ia poder atender. E aí surgiu o projeto Missão Covid, e eu comecei a ficar muito feliz de poder ajudar as pessoas. E as pessoas, elas têm, muitas que a gente atende, elas têm muito medo. Elas têm muito medo de estarem infectadas. Algumas têm sintomas de ansiedade, outras, a grande maioria, tem sintoma do Covid, mas todas elas têm medo da morte, né? Então, esse medo da morte, acho que paralisa muito as pessoas. A gente vai morrer um dia, isso é verdade, mas eu acho que a gente tem que pensar muito no agora, no que está acontecendo agora. Então, eu tento, além da consulta, já o normal das perguntas e tal, perguntar como aquela pessoa está psicologicamente e tentar ajudar. Algumas vezes eu tiro, porque isso daqui é peruca. Então, algumas vezes eu tiro e falo, mostro para a pessoa. Porque algumas pessoas, elas não se conscientizam de Isso que porque a senhora faz, perdoe interromper, isso porque a senhora faz telemedicina, não é isso? Já que isso, a senhora não a pode, missão, que é o a propósito missão da missão COVID, Covid, né? exatamente, é telemedicina. E daí eu tiro para mostrar que a pessoa ao lado pode ser frágil e você não sabe. Nesse momento, como a gente estava conversando antes, o grupo de risco é bem questionável, já que grande percentual que está indo embora não tinha nada, né? Eram pessoas completamente saudáveis. Mas eu tiro a peruca e conto um pouquinho da história. Geralmente as pessoas se assustam, porque quando me deram 1 ano, eu até acreditei na época. Na época eu acreditei. Eu me despedi de todo mundo. Mas eu comecei a me despedir tanto que eu pensei, vou ter que começar a me despedir de novo. Porque já me despedi de todo mundo, vou ter que despedir de quem eu não gosto agora. Porque eu segui vivendo. E eu tento levar um pouco de alento para essas pessoas e dizer que eu fiz oncologia e tenho câncer. E me deram a morte e eu ganhei, até agora, mais 5 anos de vida. Mas para isso, eu precisei me tratar. Eu faço a quimioterapia, faço a rádio, fiz cirurgia. E para as pessoas não morrerem como elas querem, elas têm que fazer o que a Organização Mundial da Saúde está pedindo. Então, está todo mundo com medo de morrer. Essa é a grande questão. Eu também tive. No momento, eu acho que eu tenho um pouco menos de medo, mas eu quero ficar aqui e eu faço tudo para ficar aqui. Então, eu tento dar um alento para essas pessoas, dizendo: olha, me desacreditaram a mim mesma, que sou oncologista, né? Me deram um prognóstico horrível. E só que a ciência e a realidade, às vezes, elas divergem um pouquinho. Às vezes, o que é previsto, como a gente tem visto velhinhos de 90 anos saírem bem,
e uma Saírem pessoa de aplaudidos. 30 sair mal. Então, às vezes, o velhinho me liga desesperado e quem está mal é o filho, que tem 20. Então, essa coisa de grupo de risco está complicado, Como é que entende? a senhora percebe a reação das pessoas? A senhora diz que seu propósito, a sua intenção é levar um alento às pessoas que às vezes estão com medo ou até já estão adoentadas propriamente. É, e a senhora descreveu que mostra para elas que a senhora está usando Uma uma peruca. peruca, que a senhora passou por uma sessão de químio. Como Eu, é que eu essas não, pessoas reagem? algumas choram, porque as pessoas tendem a achar que a dor do outro é maior, tipo, como é que a senhora consegue? Não, não é isso. A dor de todos é igual, porque a gente é que sente. Mas elas sentem essa coisa de, meu Deus, se essa mulher tá viva, tá com meio pulmão e tá atendendo e tá tudo ok, eu acho que eu vou me acalmar. E às vezes, e no final da consulta, eu pergunto, eu lhe ajudei, porque nisso eu fico falando com a pessoa e vendo a respiração, como é que tá, se tá com falta de ar ou não, se é ansiedade, a gente tem como ver isso. Então, como médica, né, eu sei. A senhora está me dizendo que tem como ver isso pelo seu olhar, que é clínico, ou porque a É, instrumentação da missão Covid lhe permite isso? não, não, pelo meu olhar clínico. A Pela gente sua tem essa. sensibilidade. Exatamente, mas primeiro sim, porque eu já tive falta de ar, né? Muita. Então, eu sei como é, mas a gente, como clínico, como médico, a gente sabe os sintomas, quando aqui fica fundo, quando a costela começa a mexer. Então, a gente pede para os pacientes se filmarem, para pelo menos a gente saber como é que tá. Porque muitos falam, tô com falta de ar, e muito é de ansiedade, e muito é falta de ar mesmo. E o interessante seria que eles tivessem um oxímetro de pulso para a gente saber. Mas, infelizmente, principalmente o norte do Brasil, está muito difícil de atender. Então, o que a gente pode levar para essas pessoas é tentar acalmá-las, orientar o máximo possível. E eu tento sempre dar um pouquinho de alegria. Então, eu tiro a peruca e faço uma piada e falo para a pessoa, mas, enfim, vamos seguir em frente, a gente vai sair dessa juntos. E a pessoa, no final, elas me agradecem, falam que estão se sentindo mais calmas, e isso já me deixa bem feliz. Claro que tem casos e casos em que eu faço isso. Casos em que a pessoa realmente está taquipneica, enfim, não tem como fazer isso. Ela tem que procurar o posto de saúde, né? Eu Quando quero tem. pegar essa sua deixa agora, se a senhora me permitir um segundinho, eu vou fazer uma ligeira interrupção rapidamente. Quero voltar neste aspecto que tem uma pergunta preparada para a senhora. A interrupção que eu vou fazer é única e exclusivamente para agradecer ao Paulo Roberto, ao Maurício Trolise, ao Eduardo Castro, ao Olivier Nicarelli, meu irmão querido, ao André Budon, nosso parceiro, que hoje está meio, meio lesco-lesco, mas está acompanhando a gente. Carmen Lúcia Cardoso, toda noite com a gente, boa noite a você também. A Bárbara Abranches, que é minha prima, ela diz que eu sou tio dela, não sou, Bárbara, eu sou seu primo. É uma brincadeira nossa, um beijo grande para você. A Patrícia Limeira também. Elogiando aqui o seu depoimento, doutora Adriana, obrigado pela lição de vida que está nos passando. Olha E, aqui. querido, eu estou atendendo gratuitamente Uhum. pediatria. Ah, Não tem entendo. nada a ver com a missão Covid. Eu estou atendendo através do meu Instagram a Uhum. pediatria do Brasil todo, assim, de graça. Eu queria lhe perguntar, a propósito da deixa que a senhora, enfim, da bola que ficou quicando antes de eu interromper, a senhora estava dizendo que há casos e casos, e eu muito curioso para lhe perguntar se algum não, mas se tem alguma categoria, algum grupo de pacientes que particularmente toca a senhora, esses pacientes com quem a senhora conversa, ou não? Não tem vai muito do rosto. Já aconteceu isso com, assim, eu já atendi uma menina de 20 anos que estava com muito medo, que ela tinha sido mãe há 15 dias e acabou que o pai da criança foi embora e ela estava com medo e eu
acho que consegui acalmar ela. Já tive velhinhas de 85 anos, lá do norte do Brasil, que ela me disse que ela estava morfina, e eu não sabia o que era isso, porque eu sou aqui do sul. E aí eu perguntei o que era, daí eu entendi que era cansada. E aí comecei a conversar com ela, e aí no final ela começou a chorar e me disse que, enfim, que torcia por mim e que estava emocionada, que achava que o sofrimento dela não era igual ao meu, e daí eu entro com essa, tipo, não existe isso. Eu dou aula de empatia. Todo sofrimento é seu, é válido. Então, eu acho que são aquelas pessoas, as que estão com mais medo e com menos doença, né? Para que eu acho que eu me sensibilizo mais. Porque eu percebo que o ser humano, quando mostra a sua vulnerabilidade, ele é mais visto como ser humano. Eu sou médica, mas eu tenho câncer. Mas isso não me deixa de ser uma pessoa e continuo sendo médica Uhum. para sempre. É Mas uma questão de... A senhora tem usado o termo empatia, só para salientar que a Sandra Bia Rosa lhe parabeniza também, diz que empatia é mesmo que nós todos temos que ter uns pelos outros, a Sandra também acompanhando a nossa se transmissão. tivéssemos empatia, não teríamos tantos mortos. Por quê, doutora? Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Sim. Então, o significado da empatia é esse. Se as pessoas pensassem no outro, elas não iriam sair na rua. Mas as pessoas, elas pensam nelas mesmas. Então, quando eu coloco a minha vulnerabilidade, então elas veem que alguém do lado delas, que elas não fazem ideia, podem ser realmente pessoas muito frágeis. Mas a gente não costuma. A empatia que as pessoas te dão é assim: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Não é isso. Empatia é você ouvir o outro, sem interrupção, ouvir, se colocar do lado daquela pessoa e tentar sentir o que ela está sentindo. E nesse momento, todos estamos com medo, menos um grupo de pessoas que continua saindo na rua, os que não precisam, né? Fazendo exercício, correndo, sendo que o vírus tem um grande potencial de transmissão. Então, elas estão pensando, enfim, nelas apenas, no Mas a bem-estar. gente tem mostrado tantos casos, a gente que eu digo, nós, imprensa, jornalismo, os meios de comunicação, são tantos casos de gente que desdenhava, se arrependeu. Tem reportagens gravadas em vídeo com as pessoas manifestando, Tem. ou por perder alguém da Líderes família. mundiais, né? Tem. Pois é, pois é, pois é. É, E mesmo assim não adianta, né? eu acho que isso só toca mesmo quando pega alguém da família. Acho que só quando chega na sua casa. Eu só entendi o poder da doença quando ela chegou, né? Então eu consigo ter um lugar de fala bem importante sobre isso. E eu acho que eu tinha empatia, mas na faculdade de medicina a gente não teve. E existe essa matéria, e que te ensina a ser empático. Então acho que falta as pessoas entenderem o que é e se colocarem no lugar de quem está lá entubado, de quem é pai de alguém, mãe de alguém, vó de alguém, filho de alguém. Doutora, a senhora há pouco falou que, enfim, pela missão, a senhora conversa com as pessoas, mas a senhora fez uma observação, me corrija se eu estiver interpretado errado, que algumas pessoas, a senhora fala com as pessoas e tal, eu havia lhe perguntado se em algum grupo em particular mexia com a senhora, a senhora disse que conversa com pessoas de várias situações diferentes, só que não tanto aquelas que têm, e conversa com aquelas que têm menos doença. Me corrija se eu interpretei mal. Há grupos de pacientes com os quais a senhora sequer pode conversar? Não. Não.
Não, a menos que o vírus transmita por computador. Não entendi. Não, sim, sim, mas eu digo do ponto de vista assim do estágio da doença, a Ah, menos que sim, evidentemente a pessoa esteja sim. Eu inconsciente, né? já atendi um moço que ele estava na rede, isso lá no Maranhão, e ele não conseguia falar. Eu não conseguia dormir à noite pensando se aquele paciente ia acordar vivo, porque não tinha onde ele ir. Ele tinha ido em 3 postos de saúde e ninguém o atendeu, porque lá no Maranhão tá complicado. Então, ele não conseguia respirar. Era desesperador. Eu pedia, o senhor tem que ir para o posto de saúde, mas não tem, doutor. Então, enfim, eu tentei orientá-lo a respirar. Então, coloquei ele numa posição mais prona, que a gente chama, mais sentado, e lá na rede, como eles têm um costume, até pode ficar mais fácil. E no dia seguinte, porque a gente atende o paciente e fecha a consulta. Mas alguns eu acabo perguntando como estão no dia seguinte, porque não tem como tu não pensar, será que essa pessoa está viva? E o Ah, a senhora resto, não volta ao contato com o mesmo paciente, jamais. na missão COVID, a gente fecha a consulta e se o paciente precisar, ele tem que entrar de novo na fila, porque são muitos pacientes. A gente atendeu agora nesse primeiro mês 12 mil pacientes. Então, se eu for deixar o contato ali ativo e atender 1.000 pessoas, eu provavelmente não vou atender nem bem ninguém, vai conseguir responder ninguém. Então, eles têm que entrar na fila de novo. E a nossa fila está andando rápido. Então, a gente está com muitos voluntários, mas precisando de mais voluntários. Lembrando que a gente não ganha nada, a gente é voluntário. Sim, sim. E realmente, quando você vê o paciente que você atendeu e você acalmou aquela pessoa, ou você disse, você precisa ficar em casa, e a pessoa entendeu, é o melhor pagamento que tem. Porque eles sentem gratidão. Então, pagamento em gratidão, eu sei que não dá para comprar nada, mas aumenta muito o nosso coração. E não tenha dúvida que há um elemento de identificação, sobretudo quando conhecem sua história de vida. Doutora, só mais uma interrupção rápida para enumerar mais alguns participantes conosco. Malu Santini, Eliseu Ferreira Filho, meu grande amigo de São Paulo. Essa Malu Olha o Santini é pedido. minha mãe. Hein? A Malu Santini é minha mãe. Opa! Olha, eu nem percebi o sobrenome. Poxa, É falta minha. minha. Um beijo grande para ela. Obrigado, dona Malu, por ter essa preciosidade de pessoa e de profissional, ter colocado a doutora Adriana no mundo. Olha só, e a Neuza Nascimento chama a senhora de mulher guerreira, fez da sua dor exemplo de superação e empatia com os outros. Beijos, lindona. A Carmen Lúcia Cardoso, que é a nossa internauta de todos os dias e noites. Parabéns, Guto, emocionada com a doutora Adriana. São pessoas assim que precisamos conhecer. Doutora, eu lhe interrompi uma vez mais, mas a senhora começava a me contar que existem casos de pacientes com os quais a senhora, enfim, tem a interlocução através da missão Covid, mas que, num certo sentido, me pareceu a senhora dizer que a senhora se afeiçoa de uma forma Não é especial que ou eu, se aproxima e volta a perguntar por eles. não é que eu me afeiçoo, eu me desespero, na realidade é isso, porque não há, a gente atende a todos com muito carinho, mas a questão é a preocupação de como está a pessoa, se ela está viva, se ela está respirando, entende? E de que forma mais você pode estar ajudando. Mas a gente, na realidade, não é para fazer isso, mas como esses pacientes estão graves, e, enfim, eu preciso, para minha alma, saber como é que eles estão. E às vezes eles não respondem. Então eu realmente não sei o que aconteceu ou não. E muitos respondem, dizendo que estão bem, ou se filmam, eu ligo de novo. Mas assim, tem que ser a minoria, porque senão a gente, como pessoa, não consegue.
né, atender. Imagino. Mas já atendi muita gente que melhorou, que estava mal. E no dia... esse, sim, esse moço da rede, que estava quase sem falar, Sim. no dia seguinte eu ouvi de novo. E ele estava sentado na rede e ele já começou a conversar comigo, a me dizer como ele estava. Então ele estava melhor. Isso me deixou muito feliz. Quer dizer, provavelmente, claro, ele teve algo pulmonar muito grave e de um jeito ou de outro escapou. Mas eu queria ver se tinha ajudado o dormir sentado, fazer nebulização só com soro, enfim. E parece que tinha ajudado sim. Então isso me deixou bem feliz. Agora, outras pessoas não responderam, aí eu não sei. E aí fica por aí. Na sua posição, a senhora também não insiste, né? Nessa. Não, eu até insisto, mas Insiste. ou a pessoa tá bem, ou ela não quer falar, enfim, ela tem o direito dela. Mas eu faço isso com algumas pessoas que, principalmente o norte do Brasil e o nordeste, estão terríveis. Agora, doutora, como é que é o encontro, essa conversa da senhora com as pessoas? Quanto tempo leva? Eu imagino que a senhora tenha questões já estipuladas para colocar. Eu não deixo tempo. Eu atendo, se precisar, eu atendo em 5 minutos, e se precisar, eu fico 40 minutos. Entendeu? É seu critério. É o critério do paciente. Porque às vezes eles têm muito o que falar. Eu tenho coisas para perguntar, então eu tenho uma listinha de perguntas. E nisso tudo, enquanto o paciente vai contando a história dele, eu vou avaliando principalmente a respiração, preencho o questionário de perguntas. O nosso contato é via WhatsApp, vídeo, Sim. e eles se cadastram na plataforma. E não é para um médico específico, vai para qualquer um ali que está na plataforma para atender. E então eu já atendi pessoas muito velhinhas que precisam que você explique mais de uma vez as coisas. E já atendi gente jovem que se conecta rápido. Já atendi um rapaz que ele tinha todos os sintomas de coronavírus. Ele tinha 30 anos. Quando eu disse, olha, provável, porque eu não tenho um teste aqui para fazer, mas provável que tu esteja infectado. E o moço começou a chorar. E o que ele estava sentindo não era nada grave. Mas quando se diz para uma pessoa, olha, eu acho que você tem, pode ser que você esteja infectado, a pessoa fica com medo, porque parece que eu estou dizendo você vai morrer. Não é isso. Entende? Então, tem um percentual da população realmente, mas os que estão com falta de ar, os outros pacientes, eles acabam se saindo bem. E o importante do paciente saber que ele é possível que tenha é que ele tem que ficar em casa. Se ele está bem, o único tratamento para ele é ficar em casa. No posto de saúde, não vão dar remédio. Não existe remédio para coronavírus. Não existe vacina. Então, existe remédio para dor, porque causa muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Mas quando eles não têm falta de ar, isso já nos deixa mais tranquilos. É um vírus muito novo. Então, tem sintomas aparecendo que são novos. Por exemplo, lesões de pele, AVC, que é derrame cerebral, né? Então, é uma doença nova para todo mundo, para nós médicos também. A coagulação altera, enfim, muitas coisas. É um aprendizado para a humanidade, não é, doutor? Olha, eu Eu vou quero te dizer que, para mim, está sendo uma viagem pelo Brasil sobre coronavírus. Estou conhecendo o doutora, Brasil todo. tem mais gente aqui com a gente, a Shizuka Matsuna, Delma Nunes, Magui Ferreira, Marco Antônio Paduan, a Malu Santini voltou aqui para dizer que a senhora é a melhor médica do planeta. É a mais dedicada e botou um coração aqui para a senhora. Tá bom. Eu agradeço demais. A gente poderia ficar muito mais tempo, mas enfim, vamos guardar para umas próximas.
oportunidades. Muito obrigado, não só pela sua participação conosco, mas pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade, por a senhora ser essa esperança que a senhora é para tanta gente. Tá bom. Muito obrigado. Continuemos. Imagina, boa noite para Até todo uma mundo. próxima vez. Boa noite. Boa noite, tchau.